Olá, bem-vindos à Talk Coffee, uma iniciativa do BEC em parceria com a UNIT. Tenho o gosto de ter comigo o António Macão Félix, antigo Ministro das Finanças e da Segurança Social, e o João Leão, também ex-Ministro das Finanças e em breve membro português do Tribunal de Contas Europeu. Muito obrigado a ambos por terem aceito o convite do ECO para esta conversa. João Leão, vou começar por si. Tanto quanto se sabe, a dívida pública vai mesmo ficar abaixo dos 100% este ano? Tudo indica que sim, e eu penso que será um marco muito importante. Portugal, nos últimos anos, conseguiu reduzir substancialmente a sua dívida, a mais de 130%, para agora abaixo de 100%. Já tem a dívida, agora vai ficar com a dívida abaixo de França, Bélgica, Espanha, e ficando abaixo dos 100%, afasta-se definitivamente desses países. Portugal deixa de ser do grupo de países de dívida muito elevada, e é um marco muito importante em termos de estabilidade, de condições de financiamento, de perspectivas de futuro. Também nós temos desafios muito grandes, não só em termos de investimento. Talvez o mais importante do ponto de vista financeiro seja o investimento da população. Do ponto de vista demográfico vai ser muito exigente nos próximos 10, 20 anos. E enfrentar esse período, esse desafio com uma dívida controlada e com níveis mais baixos, é muito grande. Então, agora, há um desafio ainda nos próximos anos que é importante atingir, mas não sei se quer que eu fale já. Se calhar já vamos a ele, mas queria primeiro perceber se, face àquilo que acabou de dizer, o próximo governo tem margem para tirar o pé da consolidação orçamental ou não? Podemos voltar até déficit ou não? Eu diria que a minha avaliação é que, tendo a situação das condições económicas do país atuais, ou seja, temos um mercado de trabalho com praticamente pleno emprego, o emprego está em máximos de sempre. Estamos numa economia que tem isto ligeiramente, não afetou tanto Portugal, mas afetou mais a Europa, este ligeiro abrandamento da economia, mas não afetou ainda o mercado de trabalho nem em Portugal nem na Europa. Nestas condições únicas, nem o próprio Keynes desafiava para medidas muito expansionistas neste contexto, ainda por cima quando temos a situação de controle da inflação também pela frente. Portanto, isto são condições únicas do mercado de trabalho, que o mercado de trabalho, eu queria chamar a atenção, que é crucial para as finanças públicas, é a variável mais determinante no curto prazo da evolução das coisas. Já vemos alguns sinais de deterioração, mas ainda muito ligeiros. Mas ainda muito ligeiros, ou seja, é um abrandamento do crescimento, mas ainda muito ligeiros. Agora, mas isso significa que pode tirar o pé da consolidação orçamental? É natural que nos próximos anos a dívida pública não caia ao ritmo que caiu nos últimos 3 anos, ou seja, desde 2000 subiu por causa da pandemia, mas a partir daí houve a recuperação pós-pandemia, o efeito da inflação, e a dívida pública caiu de forma muito acelerada. Claro que essa dívida caiu porque também tínhamos contas públicas em situação saudável. Nos outros países não aconteceu o mesmo. Portugal deve manter excedentes orçamentais? Agora, eu diria que neste contexto faria sentido o país caminhar para uma situação, não tem que ter excedentes, mas pode ter uma situação próxima do equilíbrio orçamental. Porque temos uma situação do ponto de vista do emprego ainda muito positiva, e que não precisamos, se estarmos a dar estímulos excessivos, só estamos a dificultar, por um lado, o combate à inflação, estamos a criar mais o que se chama os déficits, se aumentamos demasiado a procura agora, só estamos a estimular, não havendo capacidade de resposta da capacidade produtiva, estamos a estimular o déficit externo, não há uma especial vantagem em ter e também é importante se chamar a atenção, é talvez a última oportunidade que temos para reduzir a dívida. A última, quer dizer, não queria estar a ser demasiado, mas temos desafios muito grandes a médio prazo, nomeadamente a investimento da população, e estes anos aqui, enquanto temos as contas equilibradas, podem ser decisivos para reduzir a dívida pública para um novo marco que foi criado, que é a dívida dos 90%, ou seja, com as novas regras da governação económica europeia, criou-se um novo marco, que é o marco dos 90%, temos o marco dos 60%, já tínhamos, que se mantém, e agora há um marco dos 90%, a partir do qual os países passam a ser sujeitos a um grau de consolidação orçamental mais suave. Okay. E era importante Portugal, nos próximos anos, e não tem que fazer sacrifícios significativos, basta não estragar o equilíbrio que tem nas contas públicas, caminhar-se para esses 90%. E conseguir caminhar para uma dívida abaixo dos 90%, ficava com uma dívida abaixo desse marco crítico que está a ser definido pelas regras da União Europeia, e ficava com uma dívida ou igual ou ligeiramente abaixo da média da União Europeia. Isto posicionava o país muito bem para o resto do coisa, e vai ser uma oportunidade única para o fazer.
Eu admito que daqui a 5 ou 10 anos, quando os desafios demográficos começarem a ser muito mais pesados, seja cada vez mais difícil o país ter esta capacidade de manter equilíbrios orçamentais como tem agora. Da dívida. Então, Félix, concorda que Portugal tem que manter este rumo de redução da dívida pública em percentagem do PIB e manter contas equilibradas nos próximos anos? Ou seja, o próximo governo deve manter esta estratégia? Bom dia, muito obrigado por convite. Só uma pequena retificação. O professor João Leão é ex-ministro das Finanças. Eu sou antigo ministro das Finanças. Fui ministro há 20 anos. É verdade, é verdade. Não sou ex, sou antigo. Aliás, num tempo em que a dívida pública estava em 59%. Bastante mais baixa do que está hoje. Bastante mais baixa do que está hoje. Bem, quanto à não havia esse drama, não é? Esse não, havia outros. E outros. Qualquer ministro das Finanças tem os dramas todos os dias espalhados por todo o lado. Atualmente, este continua a ser um drama, reduzir a dívida. É um drama, sem dúvida, porque a dívida pública, apesar de tudo, é elevada. Eu acho que é um ato de justiça geracional continuar com o objetivo de reduzir a dívida pública. A dívida pública é paga pelas próximas gerações. E, nesse sentido, tudo que seja desonerar algo desse peso deve ser encarado geracionalmente, socialmente e politicamente como positivo. Evidentemente que nestes últimos anos o Estado e, consequentemente, a dívida pública beneficiou muito de taxas de inflação a que não estávamos habituados. Como sabe, a inflação facilita a vida aos devedores e dificulta a vida aos credores. E, sendo assim, umas contas muito por alto nestes 3 anos, últimos 3 anos, o efeito monetário resultante da taxa de inflação sobre a dívida pública, na rácio entre o numerador do estoque da dívida e o denominador, a riqueza nacional, o PIB, cerca de 9%, se não me engano, resultam, 9% não, 9 pontos percentuais resultam desse efeito mecânico, digamos assim. Com uma inflação menor, como é previsível e como todos desejamos, esse efeito não vai ter tanta importância, mas mesmo assim acho que a redução da dívida pública deve ser um objetivo, não com a mesma velocidade, como disse o professor João Leão, mas parece-me que é um ato de responsabilidade, não só no momento de promessas eleitorais, como um ato de responsabilização para quem vier a ser o poder nos próximos anos. Ou seja, isso significa também manter contas públicas equilibradas. Esse aspecto também tem um ponto... respondendo já à questão em si, eu acho que não deve haver excedentes. E já explicarei porquê. E deve haver contas relativamente equilibradas. Saldo zero, mais ou menos. Porquê? Em primeiro lugar, porque, mais uma vez falando na questão da inflação, o Estado foi o grande beneficiário, do ponto de vista das contas públicas, dessa evolução monetária. Do lado das receitas, obviamente, e em particular dos impostos indiretos, também, obviamente, muito dos impostos diretos, e em particular do IRS, por causa do quase pleno emprego em que estamos, e isso é um fator discutível. Mas também do lado do efeito de desfazamento que no Estado existe. Ou seja, o Estado, perante um aumento uma taxa de inflação mais elevada, o Estado beneficia quase automática, mecanicamente, sobretudo nos impostos indiretos, do aumento dos preços, especialmente dos preços no consumidor, e do ponto de vista da despesa, a ter que adaptar os fatores da despesa à desvalorização proveniente da inflação, falo no ano N+1, não faz no ano N. Portanto, são dois efeitos, um de tesouraria, entre aspas, e outro real, que levam a que o Estado deveria ser o principal pagador do windfall tax. Nós falamos muito do windfall tax, isto é, de lucros anormais ou não
imprevistos, seja, há vários nomes, e o Estado, de facto, e como é que o Estado pode pagar o windfall tax? O seu windfall tax. O Estado pode pagá-lo, obviamente não criando um imposto sobre si mesmo, o que aliás também já não era uma novidade, porque nós temos, por exemplo, o IVA que incide sobre o imposto único, o imposto de veículo, ISV, o imposto de veículos, não é? E sobre o ISP também. E o ISP também. Temos essa originalidade de um imposto, o IVA também ser... Mas esse windfall tax como é que podia ser pago? Não, o windfall tax, ora bem, como o Estado não pode criar um imposto sobre si mesmo, do meu ponto de vista, uma solução equilibrada era fazer uma redistribuição desses ganhos, tal como tem sido feita, não estou a dizer que não é? Mas uma redistribuição desses ganhos da seguinte maneira: alguma redução fiscal, até pelos efeitos que tem na economia, pode-se discutir mais os impostos diretos, indiretos, isso é outra questão. Mas sim, alguma redução fiscal, alguma distribuição social pela via não fiscal, porque é preciso ver que uma parte importante das famílias portuguesas não paga IRS e qualquer redistribuição tem que ser pela via da subvenção e não pela via da política fiscal, e mantendo contas equilibradas, de maneira a que a dívida pública possa ter continuar a ter este movimento descendente. Muito bem. Então, já aproveitando a deixa que deixou há pouco, vale a pena olharmos também um pouco para aquilo que têm sido as propostas deixadas pelos partidos. Enfim, não sou conhecido sobre os programas, mas muitas medidas já têm vindo para cima da mesa. Sr. João Leão, quando olha para aquilo que tem sido noticiado e tem sido proposto, fica preocupado com o impacto que pode ter na consolidação orçamental? Para dar um melhor enquadramento à resposta, é importante também retirar aqui um aspecto que foi referido, que é de facto esta inflação tem um impacto imediato de melhoria das contas públicas. Mas é sobretudo o impacto de um ano, do tal N e não no N mais um. Porque o N mais um, o que acontece? A forma como são utilizadas as pensões e de alguma forma os salários refletem a inflação do ano anterior. Portanto, a grande parte da despesa do Estado e também naturalmente as despesas com consumos de serviços reflete-se no ano seguinte. E também é por causa disso que o próprio governo prevê que no próximo ano o excedente se reduza de 0,8, até pode ficar um bocadinho acima disso este ano, em 23, para próximo de 0,2. Porque as pensões vão aumentar, a atualização das pensões vai ser acima de 6%, a inflação vai estar pouco acima dos 2%. Portanto, as pensões, o bolo de despesa com pensões, que é a parte mais importante do Estado, vai aumentar 6% de atualização, mais a dinâmica de tendência de envelhecimento da população e do aumento das pensões médias, vai aumentar cerca de 8%, é muito acima do que vai aumentar a receita do Estado. Por outro lado, e vemos, além da atualização do salarial, da massa salarial do Estado, vai ficar acima dos 5%, acima, mais uma vez, da inflação. Portanto, em 24 é um ano em que a despesa permanente do Estado vai aumentar muito em termos reais, porque tem a ver com este efeito desfasado de um ano. E, portanto, é importante termos percebido que, portanto, a inflação não se traduz, em termos internacionais, na análise económica, não se traduz num efeito permanente positivo sobre as contas públicas. Sim. Pode ter um efeito como nas contas públicas no saldo orçamental, mas, como disse, e bem o Félix, na parte da dívida pública, a inflação tem um efeito não só anual, mas durante alguns anos positivo, até que as despesas com juros e de efeito negativo, e depois comecem a compensar o efeito. Portanto, a médio e longo prazo é menos efeito, mas tem durante alguns anos um impacto positivo na dívida pública. No déficit orçamental só é positivo durante um ano, por causa deste efeito desfasado que referi. Portanto, isto limita um pouco, ou seja, nós não vamos partir para estas e tendo em consideração que o ponto de partida é 24 e que já tem esta despesa adicional, nós não vamos partir para a discussão dos cenários macroeconómicos, das medidas a partir de um excedente de 1%, mas de umas contas já com um excedente menor e provavelmente mais próximo do equilíbrio. Portanto, é preciso isso torna ainda mais perigoso que algumas medidas têm vindo para cima da mesa sejam adotadas. Sim, é o que me parece. Eu olhando para agora está mais, parece que está mais, o programa económico da AD está mais claro, não é? Ou seja, está mais claro no sentido que já está
apresentado o seu cenário macroeconómico e as suas medidas, o que é positivo que é preciso apresentado. A mim parece-me que, olhando e acho que é positivo que faça essa apresentação dessas contas, e também, grosso modo, também acho positivo que se defina, ao passado 4 anos, que a dívida deve estar abaixo dos 90%, a tal limiar que achei que é importante, deve ser a próxima marca a atingir. Portanto, a partir daí, Portugal deixa definitivamente de ser um país de dívida elevada, se considerarmos o contexto europeu, passando a estar abaixo da média europeia, embora a distribuição de dívida seja muito diferente na Europa, muito assimétrica. O que é que eu acho importante nesse aspecto? O que me parece, olhando para o cenário macroeconómico, é que, do ponto de vista económico e o que alimenta depois a dinâmica de crescimento das receitas previstas, é um cenário, parece-me otimista e difícil em termos internacionais, quando se vier a discutir depois um programa de estabilidade, como discuti várias vezes. É difícil num cenário em que apresenta taxas de crescimento muito acima dos 3%, como apresenta nos últimos anos. Ou seja, olhando até para o Acho que é pouco credível. Só para dar um exemplo, Portugal agora já está a crescer um ritmo significativo nos últimos 8 anos. Podemos achar que não é insuficiente e a nossa emissão deve ser sempre maior, mas Portugal cresceu 2,1% desde 2015 em média. A média da União Europeia, da zona euro, é 1,4%. Sim, mas agora vamos voltar a taxas de crescimento mais baixas. 2,1 teve a pandemia que foi queda, mas 2,1 dá um cenário, já corrige os efeitos só temporais, porque estou a falar dos últimos 8 anos, 2%, médio. Foi 2,1%. Mas mesmo olhando para as previsões que são feitas para um período até 28, se olharmos, por exemplo, as que são públicas do FMI, eles não apresentam nenhum país da Europa, nem incluindo os países de leste, que cresça a taxas médias acima de 3%. Ou seja, é difícil justificar. Eu também percebo que isto faz parte da natureza de quando se apresentam estes programas, da ambição que se tem, mas depois é preciso, quando se faz a tradução disso na evolução da receita, aí ser um bocado mais conservador para não criar o tal problema de eventual buraco nas finanças públicas. Portanto, tem que se ter algum cuidado depois. Eu percebo que esta ambição que se tem no crescimento económico depois vai ser difícil de justificar internacionalmente e perante os credores, porque não é fácil de enquadrar. Mas se as metas de crescimento não forem atingidas, isso pode significar um problema para as contas públicas. É a partir daí que se admite no cenário... Compensar, por exemplo, o corte de 3 mil milhões de IRS. 5 mil milhões de euros nos impostos, como a ADI prevê. Portanto, prevê-se um corte de 5 mil milhões nos impostos, que é um corte muito acentuado, são mais de 2% do PIB. Prevê-se uma atualização, embora eu acho que a medida, o ênfase que é no complemento social por idosos, o CSI, prevê-se uma atualização muito elevada. Eu penso que é a área onde se deve atuar, e acho que quer o PS, quer a AD tem medidas nessa área. Acho que faz sentido, porque tem condição de recursos, da família, é importante, mas também não devemos esquecer que, a partir de determinados níveis e também dos mecanismos elegidos, pode ter um impacto muito significativo sobre a despesa com pensões, que chama a atenção, que é a maior despesa do Estado, não é? Depois iremos às pensões. No conjunto, o que é que me parece? Só para dar uma ideia e para rematar a conclusão. Parece-me que, face ao cenário que foi apresentado em 2022, na altura, penso que o PSD procurou fazer mais opções. Primeiro o IRC, depois o IRS. Não gostava tanto das prestações sociais. No salário mínimo também não se focava, não falava tanto na dimensão dos salários. Agora parece-me que este programa procura ir a tudo, ou seja, procura um corte muito acentuado em vários impostos, o IRS e o IRC simultaneamente, ao contrário do que propunha 22, e ao mesmo tempo um aumento significativo em determinadas medidas que implica uma despesa. E como é que se conjuga isto tudo? Começa a parecer demasiado difícil de enquadrar tudo e parecer demasiado otimista. Então, Félix, vê medidas que possam ser perigosas para as contas públicas naquilo que têm sido as promessas dos partidos? Antes de responder, só uma pequena observação sobre aquilo que referiu da inflação. É verdade, há uma redução da inflação, mas não há uma redução de preços. Ou seja, por exemplo, a questão do IVA beneficia do aumento dos preços no ano N, e no ano N mais 1, embora com a inflação mais baixa, o valor do ano N é a base para o ano N mais 1. E, portanto, há
quase autoalimentação, embora com uma segunda derivada negativa, com os Exatamente, que é o aumento da despesa também. Exatamente. A questão que me coloca é, eu tenho muita dificuldade em analisar os programas dos partidos em situação de pré-eleitoral, não é? Que é embora sabe muita palavra leilão. Sim, embora não, também não quero chegar aí. Embora os dois principais partidos portugueses crescentemente se tenham aproximado de uma apresentação cuidada, não é? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista macroeconómico, pode discutir se gosta mais ou menos, se é um ato de fé ou se é um ato de vontade, seja o que for. Tanto quanto eu percebi, o Partido Socialista, embora não tenha ainda apresentado o seu quadro geral, vai muito basear-se no plano de estabilidade apresentado em abril, salvo erro, não é? Pelo ainda atual governo, pelo Ministro das Finanças. Enfim, é uma atitude que me parece razoável, não é? Do ponto de vista conservador, que aliás caracteriza muito as previsões dos últimos anos, que são previsões, por vezes até excessivamente conservadoras, para terem um ganho político a seguir, não é? Ultrapassarmos as metas. É uma tática compreensível, não estou a criticá-la. É acontecido bastante. Sente-se bastante conservador, depois consegue sempre ultrapassar as metas. Do outro lado, da Aliança Democrática já está um bocadinho mais desenvolvido, o cenário macroeconómico. Estes crescimentos de 3%. Que só se fica, aliás, nos últimos 2 anos, não é? 3 e depois 3,6 ou 3,4. Parece-me um ato de fé. Ou seja, é talvez excessivo. Um é demasiado conservador, outro é demasiado programático e de ato de vontade. Eu, se tivesse de escolher, talvez ficasse entre os dois, não é? Embora, olhando para o programa, para o cenário macroeconómico da Aliança Democrática, o que eu noto também é que esse aumento do produto, particularmente nos últimos 2 anos, resulta sobretudo do aumento da procura interna, portanto, do consumo e também público, não é só privado. Se formos olhar depois também no consumo público, embora cresça abaixo do crescimento do PIB, não deixa de ser um crescimento, são muitos objetivos ao mesmo tempo. Compreendo que a diminuição de impostos, e certamente poderemos falar disso, não é? Vai ter impacto no consumo. E acredita o AD também no investimento, não é? Mas podemos depois sim. sobre isso. Já a procura externa tem um contributo bem mais pequeno. É um contributo mais pequeno e isso talvez devesse ser revisto. Enfim, olhando para aquilo que as sondagens apresentam, a estabilidade política... Há sondagens, não é? Bastantes. Desculpa a minha ironia. Continua. E para vários gostos. Embora nenhuma de facto dê maioria absoluta a nenhum partido, enfim, longe disso, não é? E temos aqui uma espécie de nebulosa de possíveis entendimentos ou desentendimentos que fazem ter algum receio sobre aquilo que poderá ser as condições de governabilidade após 10 de março. Estão preocupados com essa perspectiva? Deixa-me só dizer uma coisa, não é sobre esta pergunta, ainda da anterior. Eu gostava de salientar aqui o seguinte: desde o ano 2000, ou seja, neste século, em termos de média anual, o PIB cresceu 0,8% ou 0,9% ao ano. E de 2014 até 2023 cresceu a uma média de 1,24%. Isto são apenas fatores históricos para compreender, do meu ponto de vista, porque é que se deve ser cauteloso no excesso de voluntarismo e de otimismo nas próximas previsões. Peço desculpa. Não, obrigado por completar.
Então vamos, enfim, à questão, a instabilidade política é aqui enfim, pode ser um risco orçamental. Não é? Eu estou. Preocupa-me a instabilidade política da dimensão que, pelo menos do que, baseando na minha experiência de muitos anos na legislativa, no Ministério das Finanças, a dois níveis. Por um lado, ao nível de execução do próprio PRR, há ali muitas metas que é preciso cumprir e aprovar para que o país consiga executar o PRR e receber o respectivo financiamento europeu. Isso parece-me, esperemos que se consiga, apesar disto da política, conseguir avançar a esse nível, mas é um desafio muito grande, porque as metas do PRR são muito apertadas em termos de tempo. Nós temos um PRR ambicioso, com investimentos que são exigentes e que são difíceis de concretizar. Portanto, e há a legislação que tem que ser aprovada para conseguir receber os desembolsos do PRR, não é? Por outro lado, há outra dimensão que me preocupa, é que Portugal tem tem um enquadramento do ponto de vista da financeiro muito frágil, ou seja, nós facilmente, e a experiência também, eu tive durante 6 anos de um governo minoritário, e mais depois 6 anos e meio no governo minoritário, e sei bem qual é que é a dificuldade, sobretudo na altura ainda era mais fácil, porque Portugal partia de uma situação de contas públicas mais difícil, mas na atual situação, governos minoritários, com o enquadramento e com a lei de enquadramento financeiro que nós temos, fragilizam muito o país. Ou seja, porque pode-se decidir coisas sem reflexão. O Parlamento pode reunir-se num dia e decidir coisas todos num leilão completo entre os diferentes partidos e ninguém assume a responsabilidade porque ninguém está lá para governar, ninguém está lá com um horizonte de governação significativo, está tudo a pensar na eventual próxima eleições, dada a instabilidade que existe. Não é? Exato. Portanto, e nós temos, ao contrário de outros países, um enquadramento do ponto de vista financeiro e da lei de enquadramento financeiro muito frágil para situações de governo minoritário. Nós já sentimos isso, uma dificuldade em fazer isso nos últimos anos do governo minoritário. Foi preciso um esforço muito grande e havia um governo que era um governo popular e que sabia que tinha uma perspectiva de médio prazo. Agora, se partimos com uma situação em que não há... Cada orçamento está a pensar na eleição que pode ocorrer daqui a uns meses, não é? É isso mesmo. Portanto, isso preocupa-me porque nós não temos, ao contrário de outros países, que têm maior capacidade como o exemplo da França, mesmo tendo um governo minoritário, o governo minoritário em França tem uma grande capacidade da sua lei de enquadramento de assegurar a estabilidade nas medidas com impacto financeiro. Nós em Portugal não temos isso. O que é que era preciso alterar para garantir essa maior robustez? Isso precisávamos mesmo de uma alteração profunda da lei de enquadramento orçamental que desse esse enquadramento, que protegesse porque a única coisa que a nossa Constituição tem é a parte da lei de travão. Mas a lei de travão é facilmente contornável porque só nos proíbe de autorizar a despesa ou medidas com impacto no próprio ano. Mas eu posso sempre começar o impacto das medidas no 1 de janeiro do ano seguinte. Portanto, há experiências de situações de governos monetários em que, sem ninguém fazer contas, todos uns a fazer leilões, aprovam medidas, sentam-se numa tarde na Assembleia. Portanto, então devíamos ter uma lei de travão. Eu não estou a criticar, acho que é muito importante esse debate e essa coisa, mas eu acho que depois, na última análise, tem que se fazer escolhas. Tem que se fazer escolhas. Idealmente, as escolhas têm que se fazer num quadro de estabilidade em que os governos sejam responsáveis e façam um diálogo com a Assembleia e procuram fazer escolhas tendo uma perspectiva de futuro e não pensar só no curto prazo. Não? Mas reforçar essa lei de travão para torná-la mais exigente? Eu penso que isso podia ser feito ao nível não precisamos da lei de travão que é mesmo na Constituição, mas reforçando a dimensão a esse nível da lei de enquadramento. A nossa lei de enquadramento orçamental não está preparada para situações como a que temos agora de alta polarização do sistema político. Ou seja, está pensado em situações em que há governos mais estáveis, em que há partidos que não tínhamos, como temos agora, muitos partidos e com uma Assembleia muito fragmentada e todos a trazer propostas. E já vem esta dificuldade já é um pouco evidente na forma como se fazem propostas no Orçamento de Estado. Quando se faz a proposta do Orçamento de Estado, nós temos ali cerca de quase 2.000 medidas que são apresentadas para ser discutidas em 1 ou 2 semanas, 2.000 medidas com impacto financeiro. E se não há quando há um governo de maioria absoluta consegue gerir isso. Exato. Quando há um governo minoritário tem que negociar a aprovação do orçamento. Uma grande instabilidade e gera-se e sobretudo quando há um governo minoritário com a perspectiva de que há eleições já a seguir e que não está e que a situação é toda muito
frágil do ponto de vista político, então isso preocupa-me bastante da capacidade de tomar medidas que se façam escolhas e que se pense não só no curto prazo, mas no médio prazo do país. António Magalhães Félix partilha deste receio sobre possível desconto. Sim, estas preocupações são evidentes e quem já sofreu com isso, não é? Essa é uma das grandes preocupações que podem resultar deste ato eleitoral, não é? É que é muito provável que estejamos confrontados com um governo de minoria absoluta. E isso leva a uma barganha orçamental que é, a certa altura, incontrolável. Olha, basta ver, por exemplo, que a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2024, aliás, não é diferente de outras anteriores, é apenas uma constatação da que é a mais presente, não é? Tem 404 páginas, das quais a maior parte delas são elegíveis, porque são remissões e são anulação de uma linha no meio de muitos pontos, de muitas reticências de outras linhas. É um exercício de descodificação. Exatamente, obscuro para qualquer pessoa, e qualquer desatenção no Parlamento pode, como dizia aliás, meu querido amigo que já cá não está e que foi também Ministro das Finanças, o professor Miguel Beleza, não é? Ele dizia com uma certa piada, dizia-me: António, pá, eu nunca vou, quando era Ministro das Finanças, eu nunca vou à casa de banho no Conselho de Ministros, pá. Quando regressa a despesa pública já aumentou. É preciso ter uma atenção absolutamente brutal. Mas e isso, repare bem, todos os partidos, e aí sem exceção, é claro, aqueles que têm menos responsabilidades ou que podem estar mais fora da esfera governativa, então esses são explosivos no aumento da despesa, não é? Mas esse leilão da despesa, além de ser inevitável num ambiente eleitoral, e não é só cá, traz consigo um aspecto que me preocupa bastante mais, que é o da ninguém falar de uma reforma da despesa. Uma reforma estrutural da despesa pública. Que é difícil, mas em que os dois principais partidos têm fortes responsabilidades. Até de se entenderem, não é? Exato. Nós, por exemplo, temos uma despesa pública. A questão das medidas que se colocam agora neste leilão, entre aspas, não é? Tem outro inconveniente, é que rigidifica a despesa pública. Isto é, não é só, como disse o professor João Leão, naquele ano. O problema é os anos seguintes. É estrutural, fica... É estrutural e, portanto, rigidifica. Foi como a questão das passadas 40 para as 35 horas. Eu ainda me lembro que o Presidente da República tinha, quando promulgou essa lei, a dizer: bem, promulgar esta lei se ela não tiver impacto na despesa pública. Claro que isso foi uma observação romântica, porque sabia evidentemente que ela tinha impacto extraordinário. Está a ver, e muito, não é? E depois, nesta reforma da despesa pública, nós temos também de entender que temos um Estado, às vezes, muito grande para coisas minúsculas e um Estado muito frágil, muito pequeno, muito débil para as coisas mais importantes. A prioridade na reforma da despesa pública deve estar implícita a ideia da prioridade, não é o tudo para todos. E isso leva, de facto, tomar opções. A tomar verdadeiras opções e não a adicionar mais despesa à despesa. Eu, aliás, permiti-me, eu se estivesse num partido político e me mandasse elaborar um bocadinho qualquer de um programa de governo, do lado da despesa, assim, esta despesa deve ser aumentada ou deve ser criada por esta razão. Em contrapartida, para financiar esta despesa, é a despesa que deixa de existir. Porque isso era um ato de responsabilização. Exato. A liberdade faz com responsabilidade, não? E esse é um ponto que, infelizmente, nós não avançamos. Referiu o entendimento entre o PS e o PSD. Queria perceber se consideram que, justamente para evitar este risco de enfim, vamos chamar, descalabro orçamental,
Sim. se calhar é um certo exagero, mas de descontrole orçamental. Devia haver um entendimento entre PS e PSD para linhas vermelhas sobre até onde é que se pode ir em termos de contas públicas. Eu, como cidadão, como português e como contribuinte já agora, gostaria, mas eu reconheço que o ambiente não é propício a isso. O ambiente deteriorou-se, tornou-se manicaísta. De um lado o bem, do outro lado o mal, do outro lado o bom, do outro lado o mal com o, do outro lado o justo, do outro lado o injusto. Não vamos a lado nenhum. E esse entendimento nas grandes questões, independentemente depois da diferenciação, para que o eleitorado escolha, até por outros aspectos, a política não é só a política orçamental, nem financeira, é a política de costumes, de valores, a política relativamente ao Estado Social, etc, etc. Mas nesse ponto, isso era, não digo que é desejável, é imperativo. É mais do que desejável, é imperativo. Nos governos de António Guterres vimos, por exemplo, o PSD a abster-se e a viabilizar o orçamento de Estado do PS. Isto devia voltar a acontecer agora? Mas eu acho que não se deve excluir essa possibilidade. Devia haver uma avaliação por parte dos principais protagonistas de não haver o risco de ficarem só sequestrados por posições mais extremistas. Ou seja, de haver uma capacidade de... Quer do PS, quer do PSD, viabilizarem orçamentos de ambos os casos. De ambos os casos. Ou seja, isso não tem que passar isso por entendimento que estamos a apoiar as medidas do outro governo. Estamos a garantir que há aqui uma grande faixa do eleitorado que não tem que estar, de repente, sujeita a medidas demasiado extremistas de um lado e do outro. Ou seja, portanto, é natural que... mas é verdade, como refiro, isto não é uma questão, é o que seria, penso eu, ideal. Outra coisa, depois, mas não vê isso a luta política de parte a parte. Eu penso que o atendimento até agora não tem sido esse, ou seja, não tem sido essa capacidade. Mas não excluo que a dinâmica que se gera a partir daqui, nomeadamente com o aparecimento de novos protagonistas com muito peso, nomeadamente à extrema-direita, que possam gerar entendimentos diferentes de como é que se governa nesse contexto. Ou seja, nós não temos o que alguns países do norte da Europa têm, mas que também estão com dificuldades por causa do surgimento da extrema-direita, mas que é um conjunto de partidos mais moderados, uns mais à esquerda, outros mais à direita, que formam depois coligações com geometrias variáveis, mas que são coligações dentro do enquadramento europeu, ou seja, por exemplo, vemos o caso da Alemanha, que tem 4 partidos, em que eles fazem, umas vezes juntam-se 2, outros juntam 3, mas conseguem diferentes alternativas, e são termos muito cá, porque no fundo temos um partido grande de centro-esquerda e um partido grande de centro-direita, mas não tem havido muitos outros partidos de centro-direita à esquerda que pudessem fazer parte dessa e juntar-se às vezes a um e juntar-se ao outro. Isso acontece em países como a Holanda, na Bélgica, na Alemanha. Esse é um modelo em que evita que estejamos depois muito sujeitos a um extremo ou outro. Cá não há essa geometria parlamentar. Vamos então, enfim, fazer aqui um foco mais aos impostos. Porque há aqui uma clivagem que ficou agora mais evidente com o programa da AD, que é a AD propõe descer gradualmente o IRC até aos 15% e caminhar até para o fim da progressividade do imposto. Defende também vir a eliminar a derrama municipal. Já o PS tem preferido uma lógica de incentivos à recapitalização, à inovação, à internacionalização, portanto mantém as taxas de IRC, mas depois atribui incentivos às empresas direcionados que permitem baixar a taxa do imposto, enfim, a taxa efetiva de IRC acho que anda à volta dos 18,6%. Que vantagens e desvantagens é que vê em cada um dos modelos? É de facto preferível caminhar para um IRC único de 15%, que dá maior, enfim, que simplifica pelo menos a vida às empresas, ou é preferível esta estratégia de tentar premiar aquilo que é a aposta das empresas, seja na capitalização ou na inovação? Só sobre o IRC, não é? Portanto, a ideia do IRC.
Evidentemente que o nosso IRC, e então se o considerarmos com as derramas, é pouco competitivo no plano da Europa e do mundo. Particularmente da Europa, os países de leste têm taxas de imposto sobre lucros das sociedades bastante mais competitivos. Portanto, creio que é desejável uma descida dessa taxa. Se é para 15, se é para 17, isso já é um lugar. Agora, uma descida, não sei quantificar, isto é, não quero quantificar, sei, mas não quero, mas essa descida é positiva. Evidentemente que tem que ser, tem que ser somados alguns aspectos, alguns foram tomados, como a questão do período de reporte dos juízos, já nesses últimos orçamentos, como uma discriminação que não seja negativa contra os capitais próprios e a favor dos capitais alheios, portanto, a capitalização, parece-me coisas indiscutíveis. Uma medida que ouvi já o líder do PS falar, que é alguma revisão das tributações autónomas, também é desejável, embora não seja crucial, mas é desejável. Mas há que fazer alguma coisa na questão do IRC. Finalmente, aquele ponto que me perguntou se deve ser uma taxa única ou uma taxa com alguma progressividade, entre aspas, como no IRS. Neste momento existe essa possibilidade. Ela existe. Eu preferia que fosse fixa com alguma bonificação em função de políticas regionais, não é? E não tanto de variar em função do montante dos lucros. Isso é preferível de uma maneira muito simplista e caricatural. Eu prefiro que as empresas tenham incentivos para recapitalizarem-se, para distribuírem para dentro da sua própria atividade reinvestimento dos lucros, do que ser o Estado a ir buscar lá mais dinheiro dos lucros que deveriam ser reinvestidos. Seja eles pequenos ou grandes. Exatamente. João Leão. Em relação às medidas fiscais, conhece melhor a parte da Também só me referi ao IRC, atenção. Sim. Podemos depois também falar do IRS. E como referi, o que me parece é que o conjunto das medidas fiscais não é cada medida em si, acho otimista o conjunto das medidas fiscais, depois com as medidas de despesa que também estão previstas. Não sei como é que se concilia tudo. Mas esta lógica de baixar o IRC e caminhar para uma taxa única versus manter um sistema em que as taxas não mexem, mas aquilo que se permite é que as empresas reduzam a taxa efetiva do imposto, enfim, com vários incentivos. Sim. A meu ver, eu acho que haveria espaço para alguma redução do IRC, para alguma simplificação do IRC. Agora, é preciso fazer escolhas, ou seja, para ver em que medida e em que dimensão tem que se ponderar, porque há outras medidas e outras preocupações e outras áreas em que o país tem urgência em tomar medidas em vários níveis, né? Portanto, depois podemos falar também sobre isso. Agora, foram referidos pelas duas áreas, um mais focado na tributação autónoma, outro mais focado na descida da taxa do IRC. Ao meu ver, eu acho que faz sentido alguma redução do IRC, ter alguma preocupação, como foi referido, pela dimensão regional, porque nós temos dois países, uma parte do litoral e outra parte do interior, que tem que pensar em medidas próprias, que vai estar numa fase de redução muito grande demográfica e de desafio e de sustentabilidade de muitas regiões, porque por falta de capacidade de atrair atividade económica. Portanto, criar um incentivo forte no IRC para fixar empresas e atrair empresas para o exterior. Tem que ser revisitado e repensado as medidas que existem, já existem algumas, sim. Agora, outra dimensão que eu sempre achei importante é a dimensão nós temos aqui uma fase em que o país precisa de investir bastante, ou seja, precisa investir bastante. O investimento público está em forte aceleração, tem o financiamento do PRR, mas o investimento privado precisa de continuar a crescer para ajudar esta mudança estrutural que o país está a fazer. O país precisa. Nós vamos estar aqui numa fase em que a nossa população ativa está a mudar rapidamente, claro, em termos de qualificação. Claro que isto demora sempre tempo, mas Portugal é o país que tem entre a diferença das pessoas que se reformam, que têm os níveis de qualificação mais baixos da Europa mesmo, e as que se formam, que são os mais qualificados da Europa, implicam uma mudança relativamente rápida dentro do que é possível neste nível.
da força de trabalho e é preciso alterar a estrutura produtiva e a capacidade produtiva da economia para conseguir ser atrativa e isso é preciso nesta fase do impulso do investimento, ou seja, há medidas que algumas têm sido tomadas de reforço basicamente dois mecanismos mais significativos são os regimes, que é o regime fiscal do apoio ao investimento, que é mais automático, ou seja, quem investe tem logo uma decisão automática, e depois há os regimes contratuais e depois há os fundos europeus que complementam esta parte. E eu penso que nessa parte do incentivo ao investimento privado é muito importante nesta fase fazer e é uma das preocupações que se tem que ter. Como é que se persuade as empresas privadas a continuarem esta mudança porque houve ali um período muito grande entre o início da década até 2016, 2017, em que o investimento privado esteve bastante baixo. Só nos últimos anos esteve a recuperar, mas precisamos da continuação do investimento privado em níveis elevados para ajudar esta mudança económica. E agora temos o inibidor, que são as taxas de juros um pouco mais altas. Não é? Exatamente. Isso é um que dificulta, em particular, atrás das empresas bastante o investimento. Então, passando para o IRS, enfim, o PS, tanto quanto eu percebo, não pretende, pelo menos para já, mexer naquilo que era o que estava previsto para esta legislatura. Já o PSD avança com um programa enfim, de redução de até 3 mil milhões no IRS. Essencialmente mexendo, baixando os escalões até as taxas até o 8º escalão. Parece-lhe a estratégia certa? Parece-me a estratégia certa reduzir o IRS. Porque, fundamentalmente, o IRS incide sobre o valor dos salários e das pensões. Tudo o resto no IRS tem taxas liberatórias ou é adjetivo. Contas que são difíceis de fazer. Nós temos pessoas que ganham, por exemplo, eu fiz uma conta para 2.700 euros, tem uma taxa marginal de 43,5%. Ou seja, o Estado em abstrato, considera fiscalmente ricas pessoas que são classe média. Importa, de facto, quebrar com este ciclo de um imposto que, de facto, é abusivo. Diz-se lá fora que também há taxas de 50% marginal. Aqui é 48%. Olha, quando eu era ministro era de 40%. Era 40%, aumentou 8 pontos percentuais. Mas está bem, mas lá fora é acima de 250 mil euros, 500 mil euros. Aqui é acima de 80 mil euros, a taxa marginal, entenda-se. Portanto, esse objetivo, eu concordo inteiramente com ele e espero que possa ser concretizado, seja qual for o governo que vier a existir. Em todo caso, há outros aspectos que eu também consideraria. Não é apenas alterar, ou diminuir, neste caso, as taxas dos escalões, à exceção do último. É também reduzir os escalões. Porque nós temos, salvo erro, 9 escalões, não é? Bem, se considerarmos a taxa adicional de solidariedade, são 11. 11 escalões. Portanto, o que é que eles têm? Dificultam o elevador social. Quer dizer, qualquer ganho por mérito, por produtividade, muitas vezes suscita um aumento da taxa marginal a aplicar, porque os saltos são, quer dizer, umas caninhas muito pequeninas, quer dizer, mais pequenos que este grau, não é? Qualquer salto, salto do rendimento significa... Eu acho que o IRS precisava de uma reforma a esse nível, lá está, em que os partidos se pudessem entender. Eu estou a ser romântico, mas enfim, com esta idade também já posso ser romântico, não é? Alguém dizia, Bia Couto é que dizia, não é? Não sou velho, não sou entardecido, mas sou antigo. Portanto, eu sou antigo e, nesse sentido, posso já dar-me ao luxo do romantismo nesta matéria. Por exemplo, outro aspecto que ninguém fala, que aliás o presidente do governo não tem feito, ou, tanto quanto eu me recordo, continua fixa, apesar da taxa de inflação, que nos últimos 3 anos atingiu cerca de 15% em acumulado, a dedução específica dos rendimentos de trabalho de pensões em 4.104 euros, ao erro, que não faz sentido nenhum. Quer dizer, mesmo a atualização de escalões, aí o AD propõe isso, passa a ser obrigatória. Quer dizer, a atualização dos escalões
não deve ser uma medida discricionária que o governo A, B ou C faz ou não faz naquele ano. Porque senão, então, pode-se depois discutir qual o índice para atualizar esses escalões. Se é o índice de preços do consumidor, se é o índice de variação salarial, a crescida da produtividade, enfim, esses já são aspectos técnicos, mas devia ser automático, digamos assim. exatamente, não faz muito sentido. Outro aspecto do IRS que ninguém fala aliás, ninguém fala porque normalmente a poupança é uma variável enjeitada na economia. Ninguém fala. Como se a poupança fosse uma coisa menor. A poupança é fundamental, desde logo para que haja investimento sem endividamento. Exatamente. A taxa de poupança, mesmo a taxa liberatória, que não distingue o especulador, o pequeno aforrador, o investidor institucional, é tudo igual. Aplica-se 28% de taxa liberatória. No meu tempo eram 20%. Ou seja, 8 pontos percentuais a mais, ou seja, um acréscimo de 40% da tributação. Não é? Isso discute-se menos do que o IVA sobre as touradas, não é? Em Portugal. Essas são as questões orçamentais de fundo. Discute-se o IVA sobre a tourada, se deve ser X ou se deve ser Y. Mas sobre a poupança, que ainda por cima tem sido apolcada pela taxa de inflação, não é? Como é óbvio. Devia haver um sinal. Continuar a ter uma tributação deste tipo. Finalmente, uma última nota. Enfim, haveria muito mais, mas esta não é apenas com o IRS, é em geral, até tem mais a ver com o IVA, não é? E que é em geral. Eu gostaria que houvesse um propósito eleitoral dos vários partidos, em particular dos dois principais contendores, o Aliança Democrática e o Partido Socialista, de olhar para o valor da despesa fiscal. A despesa fiscal anda à volta de 16 mil milhões de euros no Orçamento de Estado para 2024. Ou seja, cerca de 8% do PIB. Quer dizer, nós andamos a discutir os tais 3 milhões do aumento do IRS. Será que os 16 mil milhões de dedução, ou de redução fiscal, ou de redução de taxas, ou de isenção, ou de não tributação em determinadas circunstâncias, da qual resulta o conceito de despesa fiscal, se justifica todo da mesma maneira? Aí pode estar incluída e subjacente muita injustiça fiscal e, consequentemente, social. É o desafio que além da complexidade que gera. Diga? Além da complexidade fiscal que gera. Além da isso é evidentemente. João Leão, de facto o governo de que foi Ministro das Finanças tem vindo a aumentar os escalões. E qual é que é o contra-argumento? Aqui da parte do IRS, e é curioso, eu estou de acordo com as medidas que foram tomadas de agravamento do IRS. Há depois estas questões que foram referidas também da questão de depois quanto é que reduziu o IRS depois por causa da atualização dos escalões, etc. Mas fomos ver o peso do IRS no PIB reduziu-se significativamente ao longo dos últimos anos. E uma coisa curiosa, apesar de eu estar de acordo com a redução do IRS a ser feita, eu acho que do ponto de vista enquanto economista, enquanto pessoa que pensa a economia portuguesa, nós reparamos que o peso do IRS em Portugal no PIB é substancialmente mais baixo do que na média europeia. Ou seja, se olharmos, isto pode parecer surpreendente para nós, e há um estudo que sendo do Banco de Portugal também pode ajudar a explicar porque é que pode ser surpreendente para nós. O peso do IRS de nós é 10%, compara com uma média europeia de 13%. Ou seja, nos impostos diretos sobre o rendimento pessoal das famílias é onde Portugal tem um peso relativamente mais baixo. Ao contrário dos impostos indiretos, onde Portugal, como tem taxas de dívida mais elevadas, de 23%, enquanto há outros países que têm taxas de dívida bastante mais baixas, 16%, 17%, faz com que os impostos diretos em Portugal sejam um pouco mais altos do que o resto da Europa, enquanto o IRS é substancialmente mais baixo. De onde é que vem esta percepção e porque, apesar de tudo, acho que privilegiou o IRS? Por um lado, pelas razões que já foram referidas, e por outro lado, porque há que o desafio que Portugal tem de temos que arranjar formas de ser atrativo para as pessoas qualificadas se manterem no país e para os jovens qualificados se mantiverem no país. Nós estamos em concorrência, a concorrência com os outros países, na europeia, dentro de um quadro de mobilidade do trabalho. Hoje em dia a mobilidade é muito intensa, não só pelas regras europeias que permitem a mobilidade, mas também pela informação que existe. É muito fácil as pessoas deslocarem-se, sobretudo para os mais jovens deslocarem-se. Portanto, é preciso ter preocupação de como é que conseguimos, e nesta
num desafio que temos com esta população jovem qualificada e que não temos uma estrutura produtiva muito preparada para assimilar todos estes jovens, é importante arranjar formas de conseguir. Agora, e uma dessas formas é reduzir o IRS. Mas é preciso ter presente porque o estudo do Banco de Portugal mostra é que o IRS, o peso é bastante mais baixo em Portugal, só isso vê-se nas estatísticas do Eurostat no União Europeu, mas o que acontece? Para rendimentos médios e elevados, o IRS até pesa um bocadinho mais do que um bocado mais do que nas outras coisas, mas nós temos uma grande parte da população que está isenta de IRS, que não acontece nos outros países. Há este efeito que gera com que o peso do IRS seja mais baixo. E porque é que as pessoas de classe média, sobretudo na zona mais de Lisboa, onde os rendimentos são de facto melhores, sentem este peso do IRS no seu rendimento. A perda da atividade Agora, eu acho que ao nível do IRS também privilegio, o PSTP a AD tem 3 propostas ao nível do IRS. Os tais 3 mil milhões de euros que falam, parece-me um valor elevado, ter em consideração todas as outras medidas. Se fosse visualmente em si, há grande aposta. A questão é como é que se concilia com as diferentes escolhas que fazem no seu programa. Portanto, isso e também se espera aí pela apresentação do cenário orçamental para perceber como é que justificam as medidas. Mas há 3, não é só a redução dos escalões, é sobretudo também pensar que há ali 2 medidas também que vão ter algum peso, que é a questão do IRS jovem para os 15% ao longo até aos 35 anos, e depois a outra medida em que fica um salário adicional, portanto os prémios de produtividade ficariam isentos de IRS e de contribuições. Isso também terá um impacto significativo. Agora, eu penso, e apesar de não estar aqui, eu penso que um grande desafio e que temos que pensar é como é que temos a atrair os jovens que são altamente móveis, portanto, não têm família, facilmente vão para um país. Como é que nós, ainda por cima, temos jovens que estão muito qualificados a atingir um mercado de trabalho e uma economia que ainda não está totalmente preparada para os absorver e receber? Como é que criamos condições para isso? E acho que positivo que ambos os lados tenham propostas dirigidas aos jovens. Acho que ainda podem ser reforçadas, ou seja, a proposta do PSD passa por uma taxa máxima de 15% do IRS até aos 35 anos. A proposta que o governo tem é de isenção total do IRS nos primeiros 2 anos, depois durante 5 anos teria forte redução de IRS para todos, não só um teto, mas uma forte redução de IRS para todos, durante 5 anos. Estes são desafios que têm que ser complementados com outras dimensões, como é que se consegue criar condições para que haja, ao nível da atividade económica, atrair empresas que empreguem estes jovens qualificados. Portanto, acho que é o grande desafio que nós temos. Completar isto com IRS. Essas competências. E depois também eu aí também valorizei isso com outras medidas que quando era Ministro das Finanças valorizava bastante, e que houve um pacote dirigido à família que eu acho que pode ser pensado e reforçado, que foi, em complemento com as creches gratuitas, reforçou-se e não só criámos uma medida que integrava o IRS, os descontos do IRS para os filhos com o abono de família, em que assegurava a todos 600 euros de dedução por filho. Este é o tipo de medidas, e no segundo filho até aos 6 anos, 900 euros. Este é o tipo de medidas que, pensado num país com os desafios demográficos que temos, que faz sentido. Também a natalidade. Para a natalidade. Enfim, antes de terminarmos, eu queria referir aquele ponto que o João Leão ficou no início, que é um dos grandes problemas que Portugal vai enfrentar do ponto de vista orçamental nos próximos anos é, de facto, o envelhecimento da população, que vai gerar enfim, um acréscimo de despesa no sistema de pensões esse que hoje já tem um déficit que é compensado com transferências do Orçamento do Estado, um déficit sobretudo na Caixa Geral de Apresentações. António Marrom Félix, como é que Portugal se pode preparar para fazer face a este risco orçamental que vamos enfrentar nos próximos anos? Estava a fazer uma pergunta e eu estava a recordar de uma frase de um escritor francês que dizia que a imprevidência dos povos é infinita e a dos governos é legal. Portanto, nós temos que... Temos sido bastante imprevidentes. E continuamos a ser bastante imprevidentes. Exatamente. Os déficits são legais, não é? É isso que eu quero dizer. Todos já conhecemos a temática das consequências do envelhecimento relativamente às despesas do Estado Social, em particular da saúde e da segurança social, e em particular mais do sistema de pensões, não é?
a grande questão, eu acho que o país, Portugal, deve se orgulhar do ponto de vista dos parâmetros, as reformas paramétricas dos sistemas de pensões, sistemas públicos de pensões, a idade da reforma, o ajustamento da idade da reforma, a questão do cálculo da reforma, a questão dos prazos de garantia, tudo isso está mais evoluído do que a maior parte dos países europeus. Aqui ao lado da Espanha está muito mais atrasado. Portanto, o país já esticou ao máximo, do ponto de vista estritamente paramétrico, as variáveis endógenas do sistema, as reformas que teve que fazer ao longo deste século, em diferentes governos. Mas agora tem uma fragilidade que é o sistema assentar quase unicamente num único pilar. Sim, evidentemente. Que é o Estado. Certo. E isso pode-se mudar, mas as consequências só se veem daqui a 30 ou 40 anos. É a velha questão do plafonamento, que se tornou, de um ponto de vista manicaísta, completamente ideológica, não é? Aqueles que defendem o plafonamento são a favor da privatização da segurança social, que é uma estupidez, que é sempre complementar ou suplementar e não, apenas seria uma forma de não pôr todos os ovos no mesmo cesto. A gestão de risco, não é? E aí lá está, e voltaríamos já à tributação sobre a poupança e a outros problemas dessa natureza. Agora, a única forma de equilibrar o sistema é, como tem sido proposto, arranjar formas alternativas de financiamento, que na prática são novos impostos e novas taxas? Não, repara, a questão que está, aliás, prevista na Lei Quadro da Segurança Social há muitos anos, que é a diversificação das fontes de financiamento, ela está feita. A taxa social única são 23 mil milhões de euros. E o recurso da Segurança Social para os sistemas não contributivos ou reduzidamente contributivos, isto é, dizendo de outra maneira, que não sejam do seguro social, são 11 mil milhões de euros, que vai desde o IVA social ao adicional ao IMI, ao IRC, às contribuições extraordinárias de IRC, etc, etc. São 11 mil milhões. Portanto, a diversificação está feita. Mas, pelo visto, é preciso... Há quem fala em que essa diversificação devia passar por uma redução da taxa social única, que é um fator que incide sobre o trabalho, e, portanto, é um imposto sobre o emprego, porque onera as empresas de mão de obra intensiva. Isso é verdade. Qual a alternativa? Eu fui secretário de Estado da Segurança Social, a primeira vez, no governo do Dr. Sá Carneiro, com 31 anos, 1980. É como o aeroporto. Nessa altura já se discutia qual era a alternativa à tributação por via dos rendimentos de trabalho. E falava-se muito no valor acrescentado às empresas. Isso é muito bonito, mas depois também tem muitos inconvenientes. O valor acrescentado às empresas prejudica as empresas tecnologicamente mais avançadas, por exemplo. É isso que o país quer? Apesar de tudo, a relação sinalagmática, comutativa, entre a tributação, entre aspas, a imposição sobre os salários, no fundo é um seguro social, não é? Face ao seu output, que é a pensão, não é de todo descabida e é uma forma de evitar a evasão contributiva, porque a pessoa tem a consciência da ligação. Não é um imposto, é uma contribuição no seu sentido mais estrito. Há um aspecto ainda, só mais duas notas. Uma é que nós temos um fundo de equilíbrio financeiro da Segurança Social que cobre já 1 ano e meio de pensões, não é? 24 mil ou 25 mil milhões de euros. Isso é um aspecto, por exemplo, que nos distingue, por exemplo, em relação à Espanha. Estamos muito melhor. Foi um fundo criado na altura pelo ministro Miguel Cadilha e que tem sido gerido corretamente, do meu ponto de vista. E a questão, se me perguntar qual é verdadeiramente, para além de aspectos que são importantes, quanto mais seja do ponto de vista de cultura previdencial, que é a questão do plafonamento, a questão de alguma parte de criação de planos de poupança que possam ser complementares em relação à pensão. O próprio AD, no seu programa, sugere um produto especial a esse nível, embora não desse fica, depois tenha esmiuçado. Mas, para além disso, se perguntar qual é a verdadeira reforma da Segurança Social, é a reforma da produtividade. Ou seja, neste momento, as pensões públicas têm
adversário, que é a demografia. Uhum. A esse adversário, que é a demografia, tem que compensar com o aliado que é a economia, a criação de riqueza. E para a criação de riqueza é a questão da produtividade, isto é, se a produtividade crescer mais do que a deterioração do rácio de dependência, resultante da demografia, o equilíbrio é possível. Mas aí, se calhar, precisamos dos tais 3%, taxas de crescimento dos tais 3%. Olha, só, desculpa lá, eu não quero dizer. Sabe que o Livro Branco da Segurança Social de 1997 ou 98, portanto, 25 anos, 26, 27 anos, previu, aliás, um livro notável, foi das melhores coisas que eu estou à vontade, não pude participar nela, mas é um livro notável, à altura coordenado pelo professor Correia, o Ministro da Saúde, Correia Campos, exatamente, obrigado, previu a ruptura do sistema de pensões da Segurança Social no ano de 2015. Com taxas, com a assunção de taxas de crescimento de 3% do PIB e com taxas de inflação de 2% e crescimento salarial de 3%, etc. Portanto, eu não sou catastrofista. Esta coisa do catastrofismo, de ver o filme sempre a preto e branco, não é bem assim, não é? Por exemplo, já só agora mais esta nota, o regime previdencial tem dado aquilo que agora se é chamado lucros, que é uma coisa que eu não gosto, tem dado saldo positivo, que é diferente. O sistema é de repartição, não é? Tem dado saldos positivos. E tem-no dado, sobretudo, por 3 razões. Uma, maior emprego, sem dúvida. A outra, os novos funcionários públicos já descontam para a Segurança Social. Portanto, o empregador-Estado já não desconta para a Caixa Geral de Apresentações, passou a ser um grupo fechado. E, em terceiro lugar, a imigração. Os imigrantes, lêem os jornais, terá dado tal, entre aspas, lucro, excedente de 1.600 milhões de euros, salvo erro. Que, aliás, é uma forma, em meu entender, muito desagradável de referir só à questão dos imigrantes. Quer dizer, os imigrantes são úteis porque nos dão encaixe positivo na Segurança Social. Discutir a questão da imigração por essa via é uma questão sempre muito, muito estranha. Por uma razão muito simples, é que neste momento eles só dão, de facto, entrada de cotizações, porque obviamente ainda não estão na fase de receber. E, portanto, esse contrato geracional... Essa entrada cria responsabilidades futuras. Esse contrato geracional só pode ser ultrapassado por crescimento da economia. E, sobretudo, do lado da produtividade. Na minha opinião. João Leão, como é que se... Enfim, já percebi que está preocupado com o impacto do envelhecimento populacional das contas públicas. E do ponto de vista da economia também, não é? Ou seja, se nós pensarmos, é verdade que, face a 10 anos atrás, o país conseguiu recuperar muito emprego. Foi com um aumento de quase de 20%. São números que normalmente não se apresentam em cenários. Também é verdade que partimos de uma situação de crise económica com desemprego muito elevado, que estava acima... chegou a estar nos 17% e depois em 2015 estávamos nos 13%, 14%. E o desemprego veio por aí abaixo, o emprego cresceu muito e nesta fase final mais a contar com os imigrantes. Agora podemos ter uma redução da população ativa prevendo o envelhecimento da população. Agora o que nós temos é exato, é isso. Ou seja, nós temos o emprego, a taxa de emprego em níveis bastante baixos, perto dos 6%, o emprego em níveis máximos. O crescimento o grande desafio é que a população vai estar ativa, vai estar se não for compensada com a imigração, vai estar em forte redução nos próximos 20 anos. Ou seja, vamos ter a população, enquanto a minha geração, que tem agora perto de 50 anos, que é a geração maior do país, com mais pessoas, 160 mil por ano, enquanto agora nascem perto de 80 ou 90 mil pessoas por ano. Portanto, é uma grande diferença. Portanto, quando se aproximar nos próximos 10, 15 anos, vamos estar um ano em que a população ativa tem uma grande dinâmica de redução, se não for compensado com fortes saltos migratórios. Mesmo o cenário da ADI, que prevê um crescimento do emprego de 1,5% ao ano, aquilo só era possível de concretizar se tivermos uma entrada de imigrantes acima de 100 mil por ano. E são números bastante elevados, porque para sustentar aquele cenário precisa de doses massivas de imigração para compensar a queda do saldo natural ao nível da população ativa. Ou seja, nós precisamos
aqui, em termos económicos, temos estes dois desafios que foram referidos, que é óbvio que Portugal cresceu muito o emprego nos últimos 10 anos, isso foi positivo para ajudar a sustentabilidade social e a própria economia. Agora, há menos espaço para esse crescimento do emprego e só pode crescer via fortes saldos migratórios, já não há aquela possibilidade de fazer reduzir a taxa de desemprego que já baixou. Há uma grande margem ainda de crescimento da produtividade do país, portanto, que pode ajudar, e portanto é o que foi referido. Agora, é importante também termos aqui algum cuidado quando olhamos para os dados da Segurança Social. A evolução económica nos últimos anos foi muito positiva para a Segurança Social. O crescimento do emprego foi muito importante. Mas Portugal ainda tem um peso das pensões no PIB que é bastante elevado e vai continuar a aumentar. E o que é que o saldo é positivo? É que este saldo, quando se fala do saldo da Segurança Social é positivo, de alguma forma é positivo de vista um pouco artificial, é como foi referido. Ou seja, nós temos aquele saldo só é positivo nesta fase, não só em parte pelo crescimento do emprego, mas também de forma artificial, porque como a Caixa Geral de Aposentações é um sistema fechado há mais de 18 anos, há de ser desde 2006. Tem transferências elevadas do Orçamento de Estado. Ou seja, tem como a Segurança Social não tem que pagar ainda as pensões destes últimos 18 anos de entradas na função pública, mas já recebe as contribuições. Portanto, disso cria ali um saldo que é excessivamente positivo face à realidade. Mas o saldo chegou a ser negativo ali no período do tempo da Troika, chegou a ser negativo porque o emprego caiu muito e o saldo chegou a ser negativo. Mas já temos um déficit do outro lado, não é? Mas agora, exatamente, mas gerou na Caixa Geral de Aposentações um déficit muito elevado que é compensado com transferências do Orçamento de Estado significativas. E a importância do Fundo de Equilíbrio Financeiro da Segurança Social, do FEFS, parte desses ganhos, por essa razão que referiu, vão para o FEFS. Isso é uma medida cautelar importante. Mas, seja como for, olhando para a frente... Mas agora, não deixa estar nas contas do Estado a peso das despesas com pensões significativo. Vai aumentar. Vai aumentar. Como é que se financia? E, por outro lado, temos o desafio de como é que mantemos, em termos de o emprego. Só para manter o emprego, nós precisamos só para manter a população ativa e o emprego, precisamos de forte imigração nos próximos 20 anos. Porque não há nada... A imigração resolve o problema? E se quiséssemos que o emprego crescesse, como está previsto em alguns cenários, ainda precisamos de imigração ainda mais massiva. E isto depois gera uma questão da própria sociedade. Será que a sociedade quer esta imigração toda? Ou isto conseguimos absorver? Será que os imigrantes querem vir também? É preciso perceber como é que isso vai evoluir. Como é que a dinâmica evolui. Como é que a dinâmica evolui. Mas sem contar com isso, como é que se resolve este... Sem contar com isso. Há um desafio que não é resolvível porque afeta toda... Nós não podemos subdividir as contas da Segurança Social. Porque vai sobrecarregar, na última análise, o Orçamento de Estado e, portanto, isso aí não podemos criar subdivisões porque afeta o Orçamento de Estado. Portanto, corremos o risco de os impostos que agora estamos a baixar ter de os subir no futuro. Por isso é que eu digo que daqui temos aqui uma oportunidade única nos próximos anos em que ainda o peso ainda não é tão elevado de ter uma melhoria da vida pública. Diria que daqui a 10, 20 anos o país vai ter tal despesa porque é importante referirmos isto, que os mais velhos, portanto, representam quase 50% da despesa do Estado, que entre pensões e saúde é dedicado aos mais velhos e bem, mas é extremamente pesado para o peso do Estado Social, que é com os mais velhos. Portanto, há aqui uma forte pressão na despesa pública por via do envelhecimento da população, que vai começar gradualmente, já está a fazer, nós já olhamos para as pensões e já vemos que Portugal tem um peso das pensões na despesa relativamente elevado. E isso, a tendência será de acentuar. Agora, é importante termos de perceber que os dois desafios mais fáceis, quer dizer, as duas formas de enfrentar isto é conseguirmos, por um lado, reter jovens qualificados em Portugal, evitar tanta imigração para fora. Temos que aceitar a imigração, temos que ver como e quanto, para evitar esta queda da população ativa. E, por outro lado, temos o grande desafio da produtividade. Portanto, são as três formas de conseguirmos evitar que as coisas não sejam tão dramáticas. Portanto, conseguimos, é verdade que nos últimos 10 anos a evolução foi positiva em estes níveis, mas não é óbvio como é que se consiga fazer este ano. Agora, há aqui um desafio relacionado com isto que é curioso, eu nem sei como é que se consegue, no atual contexto, e olhando para um cenário, como é o caso do cenário eu não estou a criticar, estou só a dizer que constatar, que é o cenário de forte crescimento do emprego que tem ali previsto, como é que se consegue, no atual contexto, atrair tantos imigrantes com os desafios que também já temos de curto prazo de dificuldade de habitação, por exemplo, é um exemplo do termo, como é que se consegue instalar mais doses massivas de imigrantes com o problema de habitação que já existe. Ou seja, nós estamos aqui a conciliar, e isto por acaso é algo
que quando se pensava a economia há 10, há 20 anos atrás, não era um desafio tão grande e que temos que nos adaptar e ver as condições atuais da economia portuguesa. É algo que o país tem aqui que tem um desafio muito importante, é ao mesmo tempo uma oportunidade, ou seja, nós temos a habitação e o custo da habitação é também um desafio para a própria competitividade do país, porque nós, para manter cá os jovens qualificados e os trabalhadores, eles vão comparar o seu salário com o custo da habitação. Isto passa a médio prazo, é muito difícil no curto prazo resolver este problema, porque isto passa sobretudo por mais oferta, por mais construção, nas grandes áreas metropolitanas, e isto é um desafio que o país devia colocar, até porque o desafio é um país que nós conseguimos vencer, passa pelo o Estado dar condições à iniciativa privada e também com a intervenção pública que exista, de criar condições para novas zonas de urbanização e que permita construir isso. Isso não é algo que seja impossível atingir, embora tempo, mas é algo que nós temos aqui, que é uma grande oportunidade que temos aqui para fazer baixar significativamente os preços da habitação, mas tem que ser pensado a médio prazo, e isto é algo que depende apenas do país, não temos aqui não é um ato de fé, nós conseguirmos, se quisermos, nas grandes áreas metropolitanas urbanizarmos diferentes áreas e ser mais flexíveis na forma como permitimos a construção, o preço da habitação cai significativamente, e isso é mais uma das áreas em que nós somos uma área prioritária. Podemos ser atrativos não só para permitir atrair imigrantes, se for essa a política, mas também, sobretudo, para ajudar os jovens a ficar no nosso país, tendo em consideração os salários, que é possível também suportar. E eu queria só colocar uma última questão, António Magão Félix. Estamos a viver também uma profunda transformação tecnológica, não é? Com o crescimento da automação, da inteligência artificial, que por sua vez também se diz que vai levar à perda de alguns empregos. Enfim, há quem diga que podem ser substituídos por outros, há quem ache que não, enfim, que há mesmo uma perda líquida de emprego. Vamos ter que começar, de facto, a taxar os robôs e a inteligência artificial? Eu não sou capaz de responder a essa pergunta, porque está já no mundo. Eu, neste momento, aquilo que me preocupa mais na inteligência artificial, para além dos aspectos positivos, não é? É que a inteligência artificial é uma aceleração prodigiosa do tratamento de uma informação, do estoque de informação, não é? Ou seja, a inteligência artificial não vê o futuro. Faz uma gestão notável, rápida e fulminante do passado, interligando múltiplas variáveis. E por isso a inteligência artificial foge um bocadinho à arte dos economistas, que é prever, não é? Normalmente errando. Aliás, a própria inteligência artificial não tem emoções, não tem sentido de humor, não tem nada disso. Bem, isto é só para dizer, não é para responder à sua pergunta, é o que me preocupa mais. Para além de toda a contrafação que vai resultar da inteligência artificial a todos os níveis, e até faz nossas vidas. Já cá não estarei, mas estão as minhas filhas e netas e tudo isso. Bem, quanto aos robôs, é a tal questão de novas formas. Há pouco falei de uma taxação sobre o valor acrescentado, tem que se passar muito por aí. Tem de haver necessariamente sim, criatividade fiscal não falta. Isso aí pode estar esteja descansado, como dizia o ministro das Finanças de Richelieu, o Colbert, não é? É que dizia criar impostos é como depenar um ganso com a menor gritaria possível, não é? Portanto, é arrancar o maior número possível de penas com a menor gritaria possível. É por isso que alguns governos optam por aumentar os impostos indiretos, que têm menos gritaria do que os diretos, não é? Já agora... Pois bem, e, enfim, fechamos então com o Colbert, acho que fechamos bem. António Magão Félix, João Leão, obrigadíssimo por esta conversa, foi um prazer, muito obrigado.